Milhões de pessoas de diferentes lugares do mundo têm arrepios só de se imaginarem entrando em uma clínica odontológica. Segundo elas, todo o ambiente clínico é assustador, desde os instrumentos utilizados, as músicas genéricas que tocam nas salas de espera, até o fato do frio na barriga que temos durante a espera por boas ou más notícias sobre coisas que estão acontecendo dentro de nossas próprias bocas sem que saibamos. Se você não estiver usando um fio dental, seu dentista saberá e chamará a sua atenção, como se tivesse cometido o pior dos crimes universais. Com isso, você começa a imaginar ser um ser impiedoso e inflexível consigo mesmo, e esse pensamento é inevitável. É claro que ser dentista não é fácil, pois estão suscetíveis a ter que lidar com pacientes que nunca sequer escovam os dentes. Na verdade, os dentistas são as pessoas que veem as situações mais horríveis possíveis dentro da boca de diversas pessoas. Você já pensou quantos organismos podem viver dentro da cavidade oral de alguém? Bem, os dentistas certamente sabem. Nesse vídeo, serão apresentados alguns relatos considerados nojentos e aterrorizantes, ocorridos dentro de salas odontológicas. Talvez depois de escutar esses relatos, você nunca mais se esqueça de ter sempre um frasco de antisséptico bucal à disposição. Meu amigo Jeff teve seus 3 dentes do siso retirados por um dentista da Marinha, muito reconhecido entre seus companheiros de trabalho. Os assistentes do dentista mantiveram Jeff acordado apenas com a anestesia local, enquanto conversavam entre eles sobre outros casos odontológicos que iriam atender no mesmo dia. Até aquele momento, tudo estava ocorrendo de acordo com o esperado. Porém, alguns minutos depois do procedimento ser finalizado, meu amigo disse ter sentido uma pressão estranha na garganta. Ao perceber o que tinha acontecido, o dentista ficou assustado. E com a boca ainda aberta, Jeff quase inteligivelmente perguntou o que estava acontecendo, mas não teve respostas, além dos assistentes se desesperando e começando a fazer coisas que meu amigo naquele momento não soube compreender. Em questão de segundos, tudo ficou preto e Jeff disse ter acordado horas depois, quando o efeito de uma segunda anestesia acabou. Depois disso, ele então foi avisado que o dentista acidentalmente havia deixado escorregar de suas mãos um bisturi de alta precisão em sua garganta. Foram necessários alguns pontos para consertar o estrago, que infelizmente abriu 3 dias depois da cirurgia, e Jeff teve que ser levado às pressas novamente a um pronto-socorro, enquanto se afogava com seu próprio sangue. Recém-formada em odontologia, conseguiu uma vaga de emprego numa clínica infantil. Como estava iniciando na prática, fiquei responsável pelas avaliações odontológicas iniciais dos pacientes. Certo dia, os pais de um garoto de 10 anos chegaram à recepção, relatando que o filho havia começado a reclamar constantemente de um suposto formigamento intenso na área interna de suas bochechas, chegando ao ponto de não suportar mais a situação e implorar aos pais que o levassem ao dentista, coisa que raramente uma criança fazia. Achando que tudo aquilo não passava de mais uma tentativa de chamar atenção, esperaram alguns dias para ter certeza de que a reclamação era mesmo real. O tempo passou, e lá estava o garoto sentado na cadeira à minha frente, com a boca aberta, e seus pais ansiosos, esperando no canto da sala pelas minhas palavras. Assim que olhei a boca do garoto, percebi que suas gengivas estavam muito inchadas. Sua saliva tinha um aspecto muito mais espesso que o normal, e no fundo do canto esquerdo de sua bochecha notei uma perfuração um tanto quanto suspeita. Era de lá que uma gosma amarela estava saindo. Quando encostei no local lesionado, o garoto pulou da cadeira reclamando de dor. Por sorte, antes que ele fechasse a boca, pude ver que se tratava de um caso completamente fora do comum, nomeado como míase dental. Isso significava
que uma infestação de larvas tinha tomado conta do tecido de sua pele. Aquelas larvas eram conhecidas por, após eclodirem de seus ovos, introduzirem ainda mais profundamente nos tecidos moles do corpo, podendo produzir túneis que separam a gengiva do osso. Obviamente, não contamos ao paciente o que de fato estava acontecendo, mas foram retirados o total de 16 larvas, pequenas, porém consideravelmente muito bem alimentadas de dentro da boca do garoto. Depois do susto, ensinei a ele e sua família sobre cuidados dentários básicos. Espero que tenham me escutado, pois aquela cena nunca mais saiu da minha memória. A maioria dos casos odontológicos responsáveis por minhas inúmeras noites de insônia vieram de apenas um motivo: negligência dos próprios pacientes. Um dos casos que me atormenta até hoje foi o de um homem de mais ou menos 30 anos de idade. Ele veio ao meu consultório dizendo ter dores insuportáveis em seus dentes, porém que o atendimento não precisava ser de urgência, visto que ele sentia a dor há muito tempo já e havia planejado procurar um profissional para resolver o problema apenas quando tivesse o recebimento de uma prestação de serviço extra em seu emprego. Sendo assim, as dores eram constantes e fortes, porém, ele ainda conseguia suportar sem ajuda de medicamentos. No dia marcado, assim que comecei a avaliar sua situação, percebi que o paciente tinha um acúmulo de tártaro e placa bacteriana tão grave que chegava a formar uma ponte endurecida conectando um dente ao outro. De início, achei o caso complicado, mas não havia descartado a possibilidade de retirar todas as camadas de sujeira. Então, comecei com os procedimentos de rotina. Assim que retirei as primeiras camadas presentes entre dois dentes, estranhei a forma como os mesmos se tornavam cada vez mais moles se comparados com a rigidez que apresentavam anteriormente. Porém, continuei com o tratamento, e quando pedi ao paciente que fizesse bochecho com o flúor que eu tinha aplicado, fomos surpreendidos com a queda de vários dentes que simplesmente foram cuspidos juntos com a saliva. Só então, descobrimos que o acúmulo de tártaro era o único responsável por manter os dentes do paciente ainda no lugar certo. Eu costumava trabalhar como auxiliar em um consultório odontológico. As duas coisas mais assustadoras que me assombram até hoje incluem um homem que, ao arrancar seus 4 dentes do siso, acabou voltando no consultório minutos depois de sair pela porta, com o que pareceu ser uma cachoeira de sangue em sua boca. Tudo aquilo aconteceu devido a uma reação adversa à anestesia usada no procedimento. A segunda experiência traumatizante que tive foi de um velho que quase morreu porque o dentista responsável confundiu os frascos da mesa de cirurgia e derramou água sanitária na boca do paciente. Há muitos anos atrás, atendi um paciente vítima de um grave acidente de moto. Segundo ele, havia ultrapassado o sinal vermelho e batido de frente com uma caminhonete que estava em alta velocidade. Ao contrário do motorista dentro da cabine, o motoqueiro voou de cabeça no chão da estrada e acabou tendo várias fraturas, além de parte dos dentes de sua boca quebrados. Depois de passar meses na UTI e se recuperar quase completamente, assim que saiu do hospital, decidiu ir ao dentista e recuperar pelo menos um pouco da autoestima que havia perdido com as deformações depois do acidente. E assim, mais uma vez, eu fui o responsável por trazer felicidade a um homem que não tinha coragem de sorrir na frente de outras pessoas. Devido à enorme quantidade de dentes faltando, fizemos uma dentadura exatamente como o paciente desejava. Porém, depois da entrega do aparelho, o homem deixou de voltar ao consultório como havíamos combinado e me surpreendeu com sua presença cerca de 1 ano depois. Quando ele abriu a boca para que eu avaliasse, vi que sua dentadura estava coberta de mofo e restos de comida, como se estivesse há meses sem escovar os dentes.
Até a próxima. Obrigado.